invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o programador Rodrigo Ferreira e está aqui comigo o piloto Caleb Luan. É isso aí, galera. E diretamente do México, o diplomata Raul Almeida. Deus me livre. Olá, tudo bem? E ela que é a nossa secretária de sucesso, Vanessa Carvalho. Oi, pessoal, preocupada aqui, recebi uma carta. Muito bem, hoje nós vamos ter um episódio mais solto, mais leve, onde nós vamos tratar de um assunto que é básico para o entendimento da abordagem de pontos fortes da Gallup. É algo que, para mim, foi libertador quando eu entendi isso. Nós vamos falar sobre se é possível ou não você ser o que você quiser. Se realmente essa frase de nós podemos ser o que a gente quiser faz sentido ou não faz sentido. E eu queria começar, Caleb, perguntando se você é o que você sempre quis. Olha, se eu fosse o que eu sempre quisesse ser, eu ia ser o Tom Cruise pilotando Top Gun. Esse era meu sonho de criança. Olha, eu quero ser piloto de avião. É pena que eu uso óculos, sou míope, não vai rolar. Ia ser um perigo você pilotando, Caleb. Exatamente. Você já pensou você voando num voo comercial, descobre que o piloto é o Caleb, sem óculos ainda, Caleb? Meu Deus. Agora, eu tenho um outro lado também, que é o seguinte, eu agradeço a Deus por não ser o que eu queria ser, porque durante muito tempo eu quis ser algo que, se eu fosse hoje, eu ia estar meio triste. Eu queria ser programador de computadores. Apesar de ser uma profissão rentável, valorizada, só tem louco, né, nessa profissão. Não, se você tá ouvindo aí, é programador de computadores, você é nome louco. antigo, você tem que falar, eu sou coder, é muito mais legal. Coder? Você é coder, Rodrigo, puxa. Coder full stack. Né? É isso aí. E você, Raul? Você tinha o sonho de ser o que você é hoje? Cara, vou falar uma coisa pra você. Eu acho que pela minha natureza mesmo, eu nunca fui aquela pessoa que, meu sonho é ser bombeiro, astronauta, médico, nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, eu sempre vi o hoje, desde pequenininho. É meio doidão falar isso, mas é o que aconteceu mesmo, de verdade. Legal. E, assim, acho que mais ou menos lá pros 3 anos, minha tia me deu um folhetinho, assim, tava um diplomata, assim. Olha aqui, acho que é legal, você já fala inglês, já falava inglês. Olha. Com 13 anos. Você que já fala inglês aqui, ó, é uma profissão boa, né? Tipo, que aí legal. eu falei, eu li que tinha que fazer relações internacionais. Eu falei assim, então eu preciso ir pra Belo Horizonte. Minha tia morava em Belo Horizonte na época. Preciso ir pra Belo Horizonte fazer relações internacionais. O que aconteceu? Eu fui pra Belo Horizonte fazer relações internacionais. Mas não quer dizer que eu quis, tipo assim, no primeiro período eu já desisti dessa ideia de ser diplomata, que era uma das coisas que a gente vê que era coisa de rico. Tá? Não existe, tipo assim, não existe diplomata que veio do nada, é filho de alguém, e não sei o quê, então não existe essa. É hereditário, né? É hereditário, você vai lá no concurso só pra cumprir tabela, entendeu? Tem os casos óbvios de pessoas que passam, mas assim, eu aspirava a ser diplomata, mas assim, cara, assim, se for pra falar no financeiro mesmo, tipo, eu acho que eu meio que já consegui mais ou menos o que o diplomata ganharia de início. Olha assim, só, o Raul falando que tá rico, que interessante. Se a gente for falar, tipo, disso, se a gente falar de aspirações financeiras, pra que eu vou representar governos como estes que a gente tá? Mas assim, não, acho que sempre viu hoje, então eu desisti desse rolê, depois eu já, então... Mas, Raul, antes de eu pedir um dinheiro emprestado pra você, vamos falar que a Vanessa já contou num episódio o que ela queria ser. Quem não ouviu aquele episódio, o que você sonhava ser, Vanessa? Era alguma coisa de secretário, não era? Sim, porque... É porque assim, o meu sonho sempre foi ter um sonho de ser alguma coisa. Cara, eu acho que esse é o meu sonho agora, tá? Tá vendo? Eu não nasci dotada disso daí. Então, quando eu falo, o que você vai ser? Mas cada época eu tinha uma coisa. E teve mesmo a época que o filme, uma secretária de sucesso, mexeu comigo. Eu falei, pronto, eu quero mexer com papel. Mas antes disso, eu fazia teatro e eu sonhava ser atriz. Na verdade, depois eu entendi. Hoje eu sei o que eu sonhava. Eu sonhava importar para as pessoas. Eu queria ser importante. Fazer coisas que fossem importantes para as pessoas. No final das contas, né, se eu tivesse tido esse olhar lá no começo, eu não teria tentado 1000 caminhos, porque o meu caminho estava até claro. A minha mãe, por exemplo, era professora, e eu não me toquei disso, né, até antes dos 30 e poucos, que na verdade o que eu amo fazer é isso. E hoje você é um pouco atriz, né, Vanessa? Um pouco tem que ser, a gente, né? Quando a gente tá na frente de uma turma, de uma sala, a gente representa um pouco. Você quer saber? Vou contar uma coisa bem, bem real, assim. E você já deve ter passado por isso, Rodrigo, imagino que o Caleb
também. Às vezes a gente entra para dar aula e a gente não tá legal, a gente tá, sei lá, com algum problema, alguma questão pessoal que não tá legal. E nesse momento ali tem que ser um pouco, né, de ator, de atriz. O que eu creio que ajuda é que é fácil entrar em flow fazendo o que a gente gosta, fazendo o que a gente faz bem. Então eu acho que ajuda a desligar. Mas tem que ser um pouco mesmo, tem que interpretar um pouco. Eu fiz essa pergunta para vocês pra gente puxar aqui um assunto, o assunto do podcast, né, que é essa história de a gente pode ser o que a gente quiser ou a gente não pode ser o que a gente quiser. E pra começar esse assunto, eu quero contar uma história que aconteceu comigo há uns, 5 anos atrás, mais uns 6 anos atrás, que demonstra como é que eu vejo isso, né, como é que outras pessoas veem, enfim. Eu tava participando de um treinamento de liderança, eu como aluno, né, não como palestrante, dentro da empresa que a gente trabalha lá em Campinas. E no meio desse treinamento, eu fui fazer uma pergunta e eu virei e falei assim pro palestrante, né, falei, olha, eu sei que a gente não pode ser o que a gente quiser, mas... E aí fui emendar a pergunta. Mas não deu tempo de eu emendar a pergunta porque um outro participante, um outro consultor, me interrompeu e falou assim, como assim? Como assim a gente não pode ser o que a gente quiser? Você não acredita que a gente pode ser qualquer coisa, que é só você desejar e correr atrás que você pode ser? Eu falei, não acredito. Como assim? Como que você não acredita nisso, né? E aí ficou essa discussão. E pra minha sorte, quem estava conduzindo o treinamento, tá dentro da metodologia também da Gallup, e abordou, falou, não, realmente a gente não acredita que você pode ser o que você quiser, tem algumas condições aí. Mas enfim, tô contando isso pelo seguinte, essa pessoa com quem eu discuti é um cara que eu gosto pra caramba, é um cara que é super inteligente, palestrante, um trainer aí de empresas muito capacitado, um cara que eu gosto de trabalhar junto e que tem uma visão assim tão diferente da minha. Como é que a Gallup vê isso? Como é que é na abordagem da Gallup essa questão de poder ou não poder ser o que você quiser? Então, a Gallup, né, já faz estudos sobre comportamento humano desde a década de 60, com o Don Clifton, né, na Universidade de Nebraska e seus colegas, né, tentando entender o que fazia as pessoas funcionarem, estudando sucesso, e pessoas que, né, conseguiam fazer bem feito o que elas tinham que fazer. Algo muito interessante da pesquisa deles, né, que eles encontraram foi que nem todos os comportamentos podem ser realmente aprendidos, né? Aí a ideia de que a transferência, né, de capacidade via conhecimento, via técnica, via treinamento, ela é possível, mas ela não é toda a resposta. Então não é qualquer coisa que eu posso fazer, só dar um treinamento, ou você fazer bastante, que aí você vai conseguir fazer. Que existia um elemento extra, que esse elemento era de cada pessoa e foi o nome que eles deram, talento, que era, de alguma forma, a gente vê no mundo musical, mesmo no mundo dos esportes, isso mais fácil, né? A ideia de que, espera aí, você tem pessoas altamente talentosas para música, mas não é todo talentoso de piano que vai ser bom de violino, que vai ser bom de regência, que vai ser bom de canto. Então, né, existe num nível mais micro excelência natural em certas atividades específicas, né? E meio que aqui já traz um pouco dessa ideia de que, espera aí, não é qualquer um pode fazer qualquer coisa, não. Você ser bom em música não quer dizer que você é um multimúsico, apesar de existirem alguns que sejam. Até dentro, se a gente descer mais, por exemplo, sei lá, uma pessoa que canta muito bem e outra que também canta muito bem, podem ter facilidades e talentos para coisas diferentes, né? Eu sigo um professor de música no Instagram que ele tem uma série de vídeos que são tipos de cantores, né? E aí ele tem o cantor que faz mais falsete, o cantor que consegue sair mais do tom normal da música, fazer umas firulas e voltar. Quer dizer, tem talentos distintos até dentro disso, né? Agora, uma coisa que eu noto é que, assim, geralmente quando as pessoas falam eu posso ser o que eu quiser, elas estão remetendo a uma ação, uma profissão até, geralmente. Por exemplo, as pessoas estão dizendo assim, se eu quiser ser vendedor, eu posso ser vendedor. Se eu quiser ser secretária, eu posso ser secretária. Quando a gente está falando de talento, que precisa ter talento para uma determinada atividade ou para uma determinada, para poder ser algo, a gente está dizendo que uma pessoa não pode mesmo ser um vendedor, ou o que a gente está dizendo é que ela pode ser um vendedor, mas ela não vai ser um vendedor excelente, ou ela não vai ter determinadas atitudes dentro da área de vendas que vão faltar por conta de uma falta de talento. O que a gente está dizendo é que a pessoa não pode ser excelente naquilo, né? O ponto, uma coisa... É porque eu sinto que a gente valoriza pra caramba, ou talvez até supervalorize, o esforço. E, né? Então, acho que quando a gente fala, você pode ser o que você quiser, desde que você se esforce. Então, se você se esforça, se você acredita, acho que a gente quer estimular isso nas pessoas. Então, eu não vejo como ruim a intenção. A intenção é legal, de estimular, né? De dar uma energia pra pessoa seguir, se esforçar, que ela vai conseguir melhorar ou se desenvolver. E é fato, ela vai, né, conseguir melhorar ou se desenvolver.
Agora, entre todas as pessoas que vão se desenvolver, que vão melhorar em vendas, algumas podem ser brilhantes. As que podem ser brilhantes são aquelas que têm algumas combinações de talentos para fazer aquela venda, ou para fazer aquela venda daquele jeito, naquela empresa, porque tem uma série de combinações de situações, né? Mas o que a gente quer defender é isso, né? Não dá para ser excelente. Para ser excelente precisa de um ingredientezinho que no esforço nenhum vai trazer, que é esse talento, é de já ter alguma coisa naturalmente, uma predisposição ali naquela pessoa. E é interessante esse lance do esforço, porque quando a gente entende essas questões relacionadas a talentos, acontecem coisas bem legais que contrariam até essa questão do esforço. Por exemplo, ontem à noite eu estava conversando com o Caleb e a gente estava falando sobre algo relacionado a isso. Eu estava dizendo para ele o seguinte, que em determinadas atitudes, determinadas atividades que eu executo e que eu amo fazer. E aí eu tava falando pra ele, né, Caleb, o que você acha que é isso? De onde você acha que tá vindo isso, né? E uma das coisas que eu comentei com ele foi que eu ontem tava organizando a minha biblioteca de livros digitais. E eu tenho hoje mais de 4.000 livros digitais. E tava tudo bagunçado. E agora eu tô separando eles por tema, botando tags, sabe? Deixando tudo bonitinho, tudo organizadinho, botando o que é em inglês, o que é em português e tal. E eu tava falando pra ele, eu adoro tanto isso, tanto, que se eu não tomar cuidado, eu não trabalho. Eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu fico só mexendo com isso. E, além disso, é uma atividade que me energiza. Então, por exemplo, quando no meio do dia eu tô meio cansado, meio down, meio pra baixo, eu fujo pra essa atividade. E aí eu vou lá, passo, sei lá, meia hora organizando livros. Quando vê, eu tô super animado pra fazer outras coisas, pra agir em outras atividades. E aí, o Caleb falou uma coisa sensacional, né? E aí, isso é interessante até pra quem tá ouvindo a gente. Por que mesmo um coach precisa de coaching? Porque uma coisa é você ajudar outra pessoa a olhar pra ela. Outra coisa é você olhar pra você mesmo, né? Então, ter esse exercício de alguém virando o espelho pra você é algo muito interessante. E aí, o Caleb, ontem, segurando o espelho pra mim, me disse o seguinte, cara, eu tenho input alto e quem tem input alto adora essas coisas de catalogar, organizar, sabe, pra ter tudo ali rápido, precisar ser eficaz em achar algo tá ali. O que eu tô querendo dizer? Eu usei uma expressão pra ele, né, quando a gente tava falando sobre isso, que é o que eu quero trazer aqui. Eu falei pra ele o seguinte, que essa atividade de organizar livros é um lugar quentinho pro meu input. Né? É quentinho estar ali, é gostoso estar ali. E eu sou muito bom nisso. Então, quer dizer, eu faço muito bem e é gostoso estar ali e gera um resultado grande naquela atividade. Ou seja, contrariando o que a gente tá falando aqui de esforço, eu não tenho esforço, tenho um resultado alto e amo fazer. Isso tá totalmente relacionado com esse lance do esforço. Acho que aqui um ponto legal, né? Obrigado por compartilhar. Acho que aquela conversa foi super bacana, né? Sempre eu super curto, né? Quando a gente consegue ter momentos de flow e consegue entender o que tá explicando isso, né? Acho que aqui o que é interessante, né? Até porque quando você tá em flow, você não sente tempo e você não sente esforço. Então não é que você não esteja se esforçando. O que você fez não é simples. Teve esforço, só que é um esforço leve, né? Acho que aqui é aquela coisa que te energiza. Você tá fazendo, se precisar de mais tempo, você faz, de repente você fala, nossa, eu passei a tarde inteira fazendo isso. Então houve esforço, mas não é aquele esforço peso, aquele esforço... Isso, puxa. A gente olha pra palavra esforço como algo que dói, sofrimento, né? Isso. Sofrimento, E não precisa ser, né? E eu acho que é justamente esse que a gente valoriza, né? Parece que a nossa cultura valoriza esse esforço aí que a pessoa tá realmente sofrendo pra fazer. No pain, no gain, sabe? No pain, no gain, Nossa, depois que ela se esforçou demais, ela vai lá e consegue ter um resultado. Nossa, e aí a gente aclama a pessoa. E realmente é legal o esforço. Mas por que é isso sofrido? Né? E eu vou ser honesto, eu era assim, viu, Vanessa? Eu comecei a mudar isso um pouco antes de conhecer a abordagem de pontos fortes da Gallup. Eu conheci uma amiga em Campinas, a gente trabalhou numa mesma consultoria. A gente conversando um dia no escritório dela lá em Campinas, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, o problema do brasileiro é que o brasileiro valoriza demais o esforço em vez de valorizar o resultado. Quando ela falou isso, na hora eu pensei assim, essa mulher tá louca. E ela é uma senhora já, sabe? Então tem uma experiência de vida também, né? Ela tem um sobrenome de uma pessoa muito famosa, muito grande aqui no Brasil, então tem esse lado de ser uma pessoa de uma família de acesso e tudo mais. Ou seja, não tô dizendo que todo mundo que tem um sobrenome é assim, mas o que eu tô dizendo é uma pessoa de acesso a informações, de uma rodagem de vida muito grande, então eu acho que ela chegou nessa conclusão sozinha, sem precisar de uma informação externa e tal. E aí quando ela falou isso pra mim, foi meio chocante, sabe? Como assim? Pô, eu valorizo o cara ir lá, se esforçar, ralar, né? E aí saí pensando naquilo e cheguei à conclusão, falei, realmente, cara, se você vai se esforçar ou não muda
ainda o que interessa lá no final, que é o resultado, né? Quer dizer, se você não se esforçou em nada, mas atingiu o resultado que tinha que atingir, melhor ainda. Sobrou o esforço ruim que a gente tá falando aqui, né? Não esse esforço bom de dedicação. Eu acho que a gente podia separar os dois esforços que a gente tá usando aqui como dor e dedicação. A dedicação, ok, é legal, é importante, mas não precisa ter dor, né? E aí eu aprendi isso lá. Depois, quando eu fui ver isso na Gallup, cara, isso bateu assim, encontrou terreno fértil em mim, né? De ver, não, peraí, eu tenho que achar o caminho de menor esforço, entre aspas, aqui, pra entregar o melhor resultado possível, né? É só aquela parte de que o brasileiro valoriza muito, porque eu acredito que não é só a gente, não. Né? Eu também não. Eu também não acredito nisso. Assim, quantos filmes a gente vê em que é justamente isso que é mostrado, e aí aquele personagem, super aclamado, porque ele se matou, eu acho que isso é geral. Não, mas eu também acho, Van. Concordo plenamente. Eu acho que isso é uma visão, talvez, acho que é meio zeitgeist isso, né? É um negócio aí, é o espírito do nosso tempo, né? E isso me parece estar relacionado também com uma outra coisa que é muito comum hoje, que é a necessidade que as pessoas têm de dizer que vieram do nada e cresceram. Todo mundo acha um sofrimento. Um dia eu tava, acho que até contei isso já num episódio, eu tava ouvindo uma palestra de um cara aí, e o cara falando assim, não, porque eu ralei muito quando eu era adolescente pra chegar até aqui, porque quando eu era adolescente, meu pai não me deu o carro que eu queria ter, não. Eu tive que juntar meu dinheiro e comprar meu carro. Cara, tudo bem, isso é uma batalha, mas será que isso é sofrer perto de um país onde a gente tem gente que passa fome? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, é uma necessidade de encontrar uma superação. Eu superei algo. O cara não consegue falar assim, não, minha vida foi tranquila e ainda consegui torná-la mais tranquila ainda, mais produtiva ainda, por ter, sei lá, feito tal coisa, né? Parece que não soa bem, né? Que se foi fácil, não soa bem, não é uma história bonita, né? Exatamente. Pode ser aquela ideia, né, de que às vezes a pessoa, então, que não se esforçou, ela teve um favorzinho, ela, né, não foi por mérito, foi que a gente falava antigamente, lembra? Do QI, que era quem indica, né? Bom, gente, quero aqui parabenizar aí toda a equipe do podcast do Talentos para o Sucesso. Tem sido meu companheiro semanal aqui durante essa pandemia. O podcast é uma ferramenta que eu realmente me apropriei aqui durante esse período. Eu virei líder, né, coordenador durante a pandemia, então está sendo, né, o podcast de vocês está sendo algo que tem me instruído muito e tem me ajudado muito aqui na liderança, né? Ainda mais no período onde a gente não consegue estar no dia a dia das pessoas ali presencialmente. Então, parabéns aí pelos podcasts, pelos convidados, pelos assuntos. Eu acompanhei toda a trilha lá de gestão de excelências, né? Todas as características, foi muito bom. Até compartilhei com outros coordenadores aqui, inclusive, também. Então, obrigado aí por todo o esforço de vocês e parabéns. E aí uma coisa que está relacionada com o que o Caleb falou lá atrás, então, né, da visão da abordagem de pontos fortes, de que a gente não pode ser o que a gente quiser, pelo menos não com excelência, isso traz uma questão que eu quero botar aqui na mesa, que é a seguinte, é muito comum hoje algumas pessoas, alguns palestrantes, alguns trainers, alguns professores, alguns líderes, enfim, repetirem determinados chavões, determinados conhecimentos comuns, sem nem saber de onde isso veio, né? Não buscam conhecimento de realmente saber de onde essa informação veio. E uma das coisas que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos é falar de PNL, de Programação Neurolinguística. E não quero entrar no mérito aqui da PNL em si, o que é, tal. O que eu quero dizer é, na PNL existe um conceito que é o conceito da modelagem, que é você olhar para alguém que chegou, sei lá, no sucesso, por exemplo, se eu sou um vendedor, eu olhar para um vendedor que eu admiro, que vende pra caramba, e fazer exatamente as mesmas coisas que ele faz. A ideia você vai chegar no mesmo lugar que ele. Quando a gente olha pela perspectiva dos talentos, não é bem assim, né? Isso pode ser verdade até a página 2 só, né? Aqui é aquela coisa da aderência, né? Se você... Normalmente quem faz algo bem, vai lá, escreve um livro, monta um método, vende um curso. Aí, provavelmente, vai ter algumas pessoas que já gostam muito daquilo porque elas são parecidas, né? Já tem um pouco dos talentos semelhantes. Para elas é fácil puxar isso mesmo, isso alavanca. Outros vão lá, vão no sonho de que a metodologia vai resolver o problema dela, porque é simplesmente uma questão de treinar, de aprender, repete, mas não entende por que tá fazendo, sem se desconfortável, e na hora de fazer, soa uma farsa. E ela se sente uma farsa enquanto tá fazendo, né? E é um pouco daquele conceito, fake it till you make it, né? Vai fingindo aí, quem sabe uma hora o negócio pega, né? O que a gente tá dizendo então a modelagem pode funcionar, desde que você entenda por que funcionou para aquela pessoa e adapte a você, adapte a sua realidade. Eu contei já num episódio aqui que a modelagem para mim funcionou muito bem. Por quê? Porque eu modelei um cara que tem, entre os 5 primeiros talentos, tem
4 iguais aos meus. E sem saber disso, né? Óbvio, lá atrás. E na mesma época, eu poderia ter modelado o sócio dessa pessoa que tem talentos completamente distintos dos meus. Talvez eu tivesse fracassado maravilhosamente, né? Se eu tivesse escolhido modelar essa outra pessoa. Sabe uma coisa interessante? É que, bom, a gente sempre adota e usa como base essa abordagem da Gallup, né? Por essa abordagem, na verdade, a modelagem até funciona. A questão é que a gente deveria modelar o que aquela pessoa realmente fez. O que ela realmente fez não foram os passos que ela deu, mas ela provavelmente descobriu esses talentos dela e investiu neles, né? Ela usou os talentos dela nesse caminho. Então, ao invés da gente fazer o mesmo caminho, a gente deveria modelar isso, né? Olhar para os nossos e desenvolver e usar. Talvez não, provavelmente isso até vai gerar passos diferentes. Isso, exatamente. Você modela o começo e o fim, o meio, o fim, provavelmente vai ser diferente. Modelar a lógica, que é de você pegar exatamente. O que você tem de forte e desenvolver, essa lógica, perfeitamente, se você modelar, vai dar certo. O mamute chiquitito queria voar, tentava e não podia voar. Uma pombinha, sua amiga, tentou ajudar e o fez saltar lá do 6º andar. O mamute virou... Bom, então vamos lá. Primeiro ponto aqui, a gente tem aqui um terço mais ou menos do programa. O que fica até aqui na nossa visão, na visão da metodologia que a gente usa, você não pode ser o que você quiser. Agora, para quem tá ouvindo e ainda não se convenceu disso que a gente falou, e acha, não, eu posso ser, basta eu me esforçar. Eu gosto muito da metáfora do investimento de dinheiro em tipos diferentes de investimento. Vanessa, conta pra gente como é que é essa visão dessa metáfora aí. Legal. Bom, é uma lógica que eu acho que realmente quando a gente leva pro financeiro fica simples, né? Se eu tiver um valor para investir, eu não vou escolher uma poupança, por exemplo, onde eu não deveria, pelo menos, né? Escolher uma poupança onde eu vou deixar meu dinheiro e de repente a inflação come o dinheiro no período, né? Então eu vou escolher um lugar para eu investir onde eu posso ter um retorno maior. Eu tenho você paga com juros uma taxa maior ali. Então, com o dinheiro a gente sempre faz isso. A gente não escolhe colocar o nosso dinheiro no lugar que rende menos. A gente escolhe colocar onde rende mais. E com talento a lógica é a mesma, né? Eu vou ter um esforço, né? A gente estava falando, né? Um esforço, uma dedicação. Mas se eu fizer essa dedicação para me desenvolver naquele ponto em que eu tenho talento, ali eu tenho chance de ter um retorno maior. É a mesma coisa que acontece com o dinheiro. Como a Vanessa é muito chique, ela deu uma explicação, eu vou dar uma explicação mais do meu mundo. Imagina que eu sou um agiota e o Caleb, a Vanessa e o Raul pedem dinheiro emprestado para mim. O Caleb topa me pagar 5% de juros ao mês. A Vanessa, 7% de juros ao mês. E o Raul, 10% de juros ao mês. Eu vou emprestar dinheiro pro Raul, porque o mesmo dinheiro meu vai render muito mais na mão do Raul. O Raul vai me pagar muito mais depois. Ainda mais porque ele é rico, porque ele é diplomata. É mais garantido que eu vou receber de volta o dinheiro. Ou seja, mesmo que você acredite que é possível ser o que você quiser, considere a necessidade, o esforço que você vai ter que fazer para ser isso que você quer, versus o esforço menor que você teria investindo naquilo que você já é. E aí a gente entra, então, na segunda parte aqui do episódio que eu quero trazer pra gente, que é, uma vez que eu não posso ser o que eu quiser, como é que é esse lance, então, de ser quem eu já sou? De me tornar quem eu já sou? Aí é uma parte super legal, porque às vezes a gente tem aquela impressão, né? Eu gosto de contar a história da lebre e da tartaruga, né? Que a lebre e a tartaruga é a comparação do esforço versus o talento, e que no final, esforço ganha o talento, mas o esforço ganha do talento se o talento não se esforçar, né? E aqui o que a gente traz, então, de você ser mais você, o quê? É ganhar mais consciência, então, sobre seus próprios talentos para desenvolvê-los. O talento é tipo um músculo, não é só, eu tenho jeitão, não tenho que fazer nada, não vou me esforçar, já vai dar tudo certo. Não, você tem que treiná-lo corretamente, deixá-lo mais como uma ferramenta, né? Você deixa a ferramenta mais afiada. Então, assim como atletas de alto desempenho, eles têm treinos específicos que potencializam o seu próprio biotipo, aqui é a mesma ideia, né? Como é que você consegue, então, fazer treinos para melhorar o seu desempenho individual a partir de onde você tem os músculos mais preparados para fazer algo de diferente e especial? O primeiro passo, então, dessa história é eu saber quem eu sou. Quem tá ouvindo a gente, a maioria, conhece o Clifton Strengths e provavelmente já até fez o seu assessment. Mas provavelmente deve ter gente nos ouvindo que não conhece essa ferramenta. Então, Raul, consegue explicar um pouco do que é o Clifton Strengths, como é que ele funciona, o que ele traz de resultado? É um teste que você vai tomar, você vai responder mais de 180 perguntas que vão te colocar com afirmações e coisas que querem uma resposta muito rápida, porque nós estamos querendo entender qual que é literal mesmo sua resposta imediata
trata algumas coisas para que no final das contas a gente vai trazer os seus padrões de comportamento, né, em uma sequência de 34 temas de talento. Então a gente está falando aqui que é uma métrica que está baseada em muita ciência. Então, essas perguntas e esta sequência, o desenho, a grafia, a tradução, tudo isso foi baseado em muita pesquisa, não é um assessment que veio de uma hora para outra, mas que ele vai trazer para você, por exemplo, insumos, relatórios de insights, sua sequência de talentos que vão te ajudar a entender no que você está, eu costumo usar esse termo aqui, naturalmente programado para ser. Como que está a sua programação para excelência? E não quer dizer que o que você quer ser talvez não seja o que você é, talvez você tenha essa sorte de literalmente ter uma sequência de talentos e de temas de talentos que coincidentemente vão te ajudar naquilo que você tem vontade de ser. Mas essa vontade, igual que a gente acabou de falar aqui, é muito subjetivo, tá ligado à sua criação, tá ligado aos filmes que você vê, tá ligado a tudo isso que você assiste, porque vem de você. Se você faz alguma coisa porque a sua mãe ou seu pai pediu para você fazer, boa sorte para você, porque você vai estar atendendo as expectativas de outras pessoas. Com esse relatório, você vai entender quais são os seus padrões de comportamento. E digo mais, eu acho que se você deseja alcançar determinada posição ou determinado cargo, alguma coisa assim, uma vez que você entende essa sequência de talentos, de temas de talentos que vai vir depois desse relatório, quem sabe você consegue entender como chegar naquele caminho usando os seus pontos fortes. Ou entender se existe realmente um match dos seus pontos fortes com aquilo. E mesmo assim, a gente fala aqui o tempo todo, é uma questão de combinar. Se os seus pontos fortes combinados não vão te dar uma clareza sobre como chegar nesse objetivo que você acha que você sempre teve, você vai ter que analisar outros caminhos, né? Mas quem sabe você consegue, né, usando seu top 5, seu top 10, fazer uma combinação ali de como você tem que ativar suas coisas para chegar naquele objetivo. Senão você vai ficar louco, você vai ter que ser internado num manicômio porque você não vai chegar naquilo que você já fez a faculdade, você já firmou naquilo e, meu Deus do céu, eu não tenho mais tempo para fazer outra faculdade. Calma, não tá tudo perdido. E aí, às vezes, a pessoa vai deixando a vida conduzir, né, nesse sentido do que o Raul tá falando, e aí, daqui a algum tempo, percebe que escolheu um caminho errado porque não entendeu quem ela era e não direcionou quem ela é para algo específico. Um exemplo que eu quero trazer aqui, e que estava me ocorrendo enquanto você falava, Raul, acho que até vai ficar mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, eu vou escolher aqui um ser algo, tá? Por exemplo, imagina o seguinte, Joãozinho, escolhi um nome aleatório aí, decidiu que quer ser YouTuber. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte, Joãozinho, pode ser YouTuber? Tem algo que impeça Joãozinho de ser YouTuber, de viver disso, de ganhar milhões por mês sendo YouTuber? Boa pergunta. Ele pode ser YouTuber, mas tem um monte de questões aí do que ele vai falar, que estilo de YouTuber é que ele vai ser, ele vai analisar uma coisa profundamente, ele vai ter um tom de humor. Eu iria por esse caminho. Então, eu acredito que ele pode ser. A questão é qual tipo de YouTuber ele vai poder ser melhor. Eu acho que aqui, né, a gente está sempre se perguntando, né, qual que é a melhor carreira, então? Será que esse teste vai falar para mim qual que é a melhor carreira que eu posso seguir? Resposta curta, não. Não vai falar, não foi feito para isso, mas ele ajuda você a entender melhor, espera aí, como é que eu posso ser melhor naquilo que eu estou fazendo, usando mais das minhas características naturais, até para poder descobrir se realmente o que eu estou fazendo tem a ver comigo, né? Então, a pergunta que a Gallup usa, que é super bacana, é, você tem a oportunidade de fazer o que você faz de melhor todos os dias? Porque se você tiver essa oportunidade, significa que você está usando seus talentos todos os dias, provavelmente você está vendo os resultados também, você está crescendo, você está automotivado, então a coisa meio que ela se autoalimenta, é um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Ou seja, o que a gente está dizendo então é, o Joãozinho pode ser um YouTuber, ou melhor, ele pode ser que ele possa, ou pode ser que ele não possa, mas uma vez que ele decida ser, ele vai ter que encontrar o jeito dele de ser YouTuber. Exato. E aí, o Caleb falou uma coisa muito legal aqui que eu quero trazer pra cá. Isso aconteceu comigo 2 vezes ontem, de 2 pessoas estarem numa reunião comigo, eu explicando o que é o Clifton Strengths, e as 2 pessoas falaram o seguinte, eu não sei se eu tô na profissão certa. E falaram isso com o tom, o que me deu a entender o seguinte, esse teste vai me ajudar a entender se eu tô na profissão certa? E, óbvio, eu dei uma resposta pra eles, mas eu queria ouvir a resposta de vocês. Como é que é, Raul? Se você fosse dar a resposta pra esse cara? Eu diria que sim, mas não desse jeito. Olha, você fez o teste, vai sair ali, você é manager e você deveria ser bombeiro. Não é isso que você vai ter, né? Vamos cair na real, não é isso que você vai ter. Mas ele, igual você acabou de falar, ele vai te dar uma claridade dos seus padrões de comportamento. Você vai ter, por exemplo, se você não tem, vamos supor, pensamento estratégico muito alto, habilidade de comunicação muito alta, capacidade
capacidade de ativar as coisas muito rápido, comando muito alto, e você tá numa posição de gerenciamento e você tem outros talentos que não tem, que geralmente não estão muito associados com esses cargos, e aí você vai ter a ajuda do coach para te dar essa luz, você não vai ter essa luz sozinho, óbvio que você vai parar para pensar no que tá acontecendo. Eu tive essa claridade muito tempo depois de eu já ter deixado de ser gerente, por exemplo. Eu já falei isso aqui muitas vezes depois de ter feito o meu teste. Porque eu não tenho muita atenção para detalhe, eu não tô muito aí pras pessoas mesmo, então se a pessoa chega reclamando pra mim do Didel, eu falo, foda, hein, cara, cadê aquela planilha que você me prometeu? Cara, ninguém quer ter um chefe assim. Mas é isso, ele não vai te dar essa resposta que você precisa mudar de profissão e pra qual profissão, mas ele vai te falar que quais são, né, os seus comportamentos, e aí o coach que você contratou para ter essa luz vai te ajudar a entender se isso serve ou não para a posição que você tá, ou se você precisa mudar ou não de caminho, mas ele não vai te falar. Perfeito. Não vai aparecer escrito lá, né? Não vai aparecer escrito no relatório, você não pode ser vendedor. Mas espere uma coisa muito melhor, que é literal, você tá se conhecendo. As pessoas subestimam muito o poder disso, entendeu? O quanto você pode lidar. Eu, pelo menos, adoro muito ler as pessoas, né? Ler as pessoas, tipo, entender. E aí entra uma coisa legal do coaching, que é, você faz o Clifton Strengths, não vai estar escrito lá se você pode ou não ser vendedor, mas o coach vai te ajudar a entender como ser um vendedor utilizando os resultados que vieram para você no Clifton Strengths. Como você pode ser o melhor vendedor usando seus talentos, né? Agora, tudo bem, aqui foi um grande parêntese, mas eu quero voltar no ponto que a gente estava. Então a gente disse que você não pode ser quem você quiser, então você tem que se tornar mais de você mesmo. E aí a gente viu então que o primeiro passo para isso é se conhecer. E, para quem não conhece ainda, fazer esse assessment é um caminho bastante interessante. Então, eu vou deixar no comentário aí embaixo um link para você comprar os testes da Gallup, enfim, se você quiser realizar o assessment. Mas vale a pena até ter o suporte de um coach para isso. Quem quiser, chama a gente aí nas nossas redes sociais, que a gente te ajuda, a gente direciona você no melhor caminho para isso. Agora, uma vez que eu sei quem eu sou, como é que eu me torno mais de mim mesmo? Como é que eu me torno uma versão melhor do próprio Rodrigo? Aqui que tá, né, a parte legal aqui, que a gente sai do mundo do ser pro mundo do fazer. Então, até, né, quando a gente fala de coaching, o coaching gira muito em torno do fazer, né, que é como você vai expressar os seus talentos no seu trabalho, com os seus relacionamentos, né, com seus clientes. O que é bacana é, muitas vezes, a insatisfação que a gente tem no trabalho, né, não necessariamente é com a atividade em si, mas é a gente se sentir desconfortável conosco mesmo fazendo aquilo. É como se uma parte sua estivesse falando pra você, por que eu tô fazendo isso aqui? Por que querem que eu tenha que fazer isso? Eu tenho que fazer assim, né? Vem aquela cobrança, e várias vezes quando a gente tá trabalhando no processo de coach, o que a pessoa percebe é que, espera aí, mas eu nunca me perguntei que eu podia fazer de forma diferente. Que aí, aquele ponto que você trouxe do exemplo que eu achei muito legal, de que as pessoas ficam muito preocupadas no esforço e não no resultado. E o básico, né, do que a gente trabalha no coaching de pontos fortes é, espera aí, mas qual que é o resultado que você tá buscando? O que é performance? O que é desempenho? E como que você vai fazer isso a partir dos seus próprios talentos? Quando você consegue inverter essa forma de pensar, a pessoa começa a ter mais criatividade e fala, espera aí, mas eu sempre faço desse jeito e funciona. Então, por que não aplicar? Né? Ganha consciência, e ela consegue, a partir daí, ir se desenvolvendo, e usa daí dois termos que a gente repete bastante, né, quando está trabalhando com os clientes, que é? Seja intencional, né? Então tenha intenção no uso dos seus talentos. As ferramentas estão aí para você, pegue-as e use-as. E também tem a intensidade. Aqui é esforce-se, aplique-os com empenho, né? É aquela coisa de falar, não adianta só também fazer uma vez, não funcionou, não. Às vezes você está aprendendo, né? Tem talentos diferentes, tem gente que aprende, a gente conversou tanto no Estudioso aqui, tem gente que aprende fazendo. Faço erro. Agora, se não fizer, aí não vai aprender, né? Então, assim, tem gente que, não, a minha forma de aprender, desenvolver é lendo mais, é estudando, fazendo curso, ok, segue também. Então, a gente não tá falando aqui que o talento se resolve sozinho. Pro talento se desenvolver, você precisa agregar a ele, você precisa investir nele com conhecimento, com técnica, com experiência. E aí tem uma coisa legal, Caleb, nessa história da intencionalidade. Uma vez um coach meu me disse o seguinte, a gente estava falando sobre um determinado talento dele, aprendendo as características de quem tem esse talento, né, as ações comuns de quem tem esse talento. E aí esse coach disse o seguinte, não, mas isso aí eu já faço. Não, mas isso aqui eu já faço. E eu falei pra ele, claro que você já faz, é o seu talento. É natural pra você fazer isso. O que a gente vai fazer agora é fazer de propósito, é usar de propósito. É aquela história, se você tem, sei lá, facilidade de comunicação desde pequeno, você se comunica bem, ponto final. O que a gente está falando aqui é começar a se comunicar bem de propósito, buscar oportunidades de se comunicar, buscar desenvolvimento em comunicação, cursos, livros, de repente, se for o caminho, ou prática, experienciar, se comunicar, né? É essa intencionalidade para desenvolver o talento.
O mamute chiquitito queria fumar. Tentava e não podia fumar. O cachorro, seu amigo, tentou ajudar. E vários cigarrinhos fez ele tragar. O que aconteceu? O mamute teve... Agora, enquanto o Caleb falava, me veio uma coisa aqui na cabeça. Quem aqui já passou por essa situação que o Caleb falou, de estar trabalhando no passado, de estar trabalhando e falar, cara, não tô gostando disso, não é isso que eu queria estar fazendo. E de repente isso serviu de motivação para você buscar ou um outro emprego, uma outra coisa para fazer, ou uma outra forma de fazer aquilo. Bom, pra mim foi legal que você já terminou falando da forma de fazer, porque pra mim aconteceu exatamente isso. Eu hoje faço, no lado da consultoria, eu faço a mesma coisa que eu fazia quando eu tava no corporativo, mas eu faço de uma forma diferente. E a forma foi justamente o que me fez buscar essa transição, buscar esse outro caminho, né? Por exemplo, eu ter uma flexibilidade de agenda, uma flexibilidade quanto ao meu horário, isso é extremamente importante e valioso para mim. E eu passei bastante tempo no corporativo sem ter tanta consciência disso. Para mim, o que fez a necessidade da mudança foi justamente a forma do trabalho, não foi o trabalho em si. Comigo isso aconteceu quando eu decidi parar de trabalhar diretamente com informática, porque apesar de eu gostar disso, chegou um momento que eu olhava e falava, cara, não é isso. E aí eu percebi que o que eu gostava era de ensinar informática, era de fazer gestão de uma empresa que trabalhava com isso, de até usar a informática como recurso para algum outro trabalho, mas não de usar a informática em si, né? Como eu disse lá no começo, o Caleb colocou muito bem, eu era um coder, mas chegou uma hora que eu percebia que eu não queria mais programar. E é interessante que esse insight, ele veio aos poucos, sabe? Foi assim, um dia não estava muito legal, parece que não estava mais sendo gostoso fazer aquilo. Foi indo até que um dia eu falei, cara, não quero mais isso. E é interessante que eu estabeleci uma data exata onde eu ia parar de trabalhar com aquilo. Eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha sido contratado para isso, para trabalhar com essa área de TI, e eu cheguei e falei, a partir do dia tal de dezembro, de tal ano, eu não trabalho mais com isso. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E você, Raul, já passou alguma coisa parecida com isso? Justo nessa época mesmo, quando eu tava como gerente de operações de uma empresa no Brasil, eu já tava assim, esgotado. Chegou um momento que eu ficava assim, esgotado, do tipo, tinha que trabalhar muito com umas metas lá e não eram muito claras, né? As práticas não eram muito legais da empresa também, é uma coisa assim, foi ótimo, assim, eu acho que pra agregar muito conhecimento e por ter passado por essa posição, mas eu, assim, 6 meses depois eu já tava procurando emprego, porque eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Mas eu acho que foi muito mais pela estrutura mesmo da empresa, mas também porque eu via que não tava rolando pra mim. Logo depois, em seguida, eu entrei na Gallup depois, né? E me deu muito insight. Então, no que eu estava buscando, quando eu vi a Gallup, eu falei, nossa, é uma outra área, uma outra coisa. Sabe quando você pulou pro outro lado da estrada e tá seguindo na mesma direção, mas você vai chegar num destino diferente, né? Então, fiz uma movimentação ali horizontal, né? Do tipo, você não tá deixando de ir pra frente, né? As pessoas têm medo, ai, meu Deus, eu vou trocar aqui, vou perder todo o meu avanço. Não, você não tá perdendo nenhum avanço, você tá fazendo mudanças estratégicas, né? Perfeito. Eu, inclusive, escrevi um artigo que tá muito pra Gallup, que é baseado muito em dar oportunidade para as pessoas. Então, se você tem a oportunidade de ser um gestor ou de se assumir qualquer outro tipo de cargo, que se a gente for analisar pelos seus pontos fortes e ter umas 3 sessões de coaching, a gente vai ver que talvez não seja para você. Pense que é interessante ter tido essa oportunidade, né? Porque as oportunidades agregam também. A gente não tá querendo falar que toda a sua trajetória vai ser jogada por água abaixo. Absolutamente não, sabe? Então, é outra história. Mas justo nessa época, olha, a gente acha que assumir um cargo de gestão como este, né, gerente de operações da empresa toda, é o ponto final, e não foi, para mim, pelo menos, né? Existem outros caminhos a ser percorridos que você vai ter um crescimento, e que você vai ter um crescimento melhor, porque você vai estar trabalhando do seu melhor jeito, né? Todos os dias, da melhor maneira que você consegue. Bom, antes da gente ir para as dicas finais aqui, alguma colocação que vocês acham que é importante ainda a gente colocar? Acho que eu queria só trazer de novo o ponto de que o Assessment Clifton Strengths, ele não foi desenhado para ficar coletando perfil de gente, né? Ele foi desenhado para ajudar pessoas a se desenvolverem. Perfeito. Então, quando a gente entende que a natureza, então, do assessment é essa, por isso que o coaching é intrinsecamente ligado ao teste. Então, não é um teste para você ficar descobrindo o perfil, para usar para contratar gente, serve ou não para essa profissão. Não. Ele foi desenhado para que pessoas de qualquer profissão, qualquer coisa que você estiver fazendo, você consiga se desenvolver a partir de quem você é. Por isso que é tão bacana. A gente fala muito de mundo corporativo, mas também serve para empreendedores, serve para professores, serve até para jovens que estão, né, na faculdade, começando a procurar um pouco o emprego.
emprego e tudo, não vai te falar realmente qual que é a profissão, mas você vai entender que, opa, dentro daquela profissão, onde que eu posso ter chance de fazer o que eu faço de melhor, né? Aquela conversa que a gente já trouxe lá do começo, né? Tudo bem, você pode ser médico, mas médico não é só aquele que aparece no programa da TV, né? Advogado não é só aquele que aparece naqueles filmes e fala, advogado só faz isso, né? A profissão é enorme, você pode ter N coisas para fazer. Administrador também, né? Então, às vezes a gente cria, eu acho que um pouco do estereótipo, né? De que, o professor tem que ser assim, o executivo tem que ser assim, o vendedor, é verdade, olha só, né? E esse é um erro, porque aí a gente tá pegando um pouco disso, né? Você usa um pouco da sua imaginação, eu queria ser piloto, então eu achei que tinha que ser tipo Tom Cruise. Pô, o cabelo não rolou, os olhos não rolaram, agora não vai mais dar, né? Então, será que não daria pra ser um piloto, né? Do meu jeito, sei lá, aqui eu tô brincando, mas é um pouco disso, né? Da gente tentar buscar, espera aí, mas como é que eu escapo do estereótipo e tento entender um pouco mais em detalhe? Porque é um mundo, né? Várias profissões são um mundo enorme. É interessante, até quando vocês colocaram aí vendedor, né? Eu tô super habituado a treinar vendedores, a fazer coaching com vendedores e tal. É óbvio que outras profissões também devem ser assim, eu vou falar de vendedor porque é onde eu tô mais conectado. É muito comum vendedor ter em mente essa visão anterior que a gente falou lá no começo, de que para eu ter sucesso, eu tenho que ser de determinada forma, eu tenho que ser assim. E geralmente esse assim é alguém que ele viu, alguém com quem ele trabalhou, alguém ali que ele tá trabalhando naquele momento, que tá tendo um resultado alto, ele acha assim, não, eu tenho que ser desse jeito. E às vezes é justamente isso que tá fazendo ele não ter sucesso. Às vezes é justamente isso que tá fazendo com que ele não consiga atingir suas metas. Aí ele vem para um processo de coaching, por exemplo, e a gente dá um 180 graus nele, ele passa a fazer as coisas de uma outra forma, mas que é a forma adequada para ele, e ele começa a ter um sucesso grande, né? Tem um caso de uma coach minha, vendedora, que chegou e não estava batendo meta, e eu perguntei para ela por que ela achava que não estava batendo meta. E ela deu uma resposta X lá. Ela fez o Clifton Strengths, a gente foi entender os talentos dela, e o que aconteceu? Ela estava tentando modelar, né, tentando copiar um perfil de vendedores agressivos que existe na empresa que ela trabalha. Só que ela tem empatia em primeiro, talento empatia em primeiro. E a gente percebeu que o caminho para ela ter resultado era mais na linha da empatia, de perceber o cliente, ver o que o cliente estava sentindo e tudo mais. E começou a acontecer, né, porque antes ela notava, mas não usava isso. Começou a acontecer assim, dela tá numa reunião e ela perceber o momento que o cliente desinteressou, né, o momento que perdeu a venda. E aí, o que ela fazia? Ela pegava, naquele momento, ela fazia uma intervenção. E aí a pessoa vinha, realmente, eu não gostei disso. E aí ela tinha a oportunidade de contornar aquela questão, aquele problema. E o que aconteceu foi que ela começou a ter muito mais resultado depois disso. Ai, que legal. E eu ainda falava pra ela, Caleb, o seguinte, eu falava, você não tem noção do quanto eu gostaria de ter essa capacidade de perceber o que tá passando na cabeça do cliente na minha frente. Empatia é meu 34º talento. Eu falei pra ela, usa isso. E não, ela queria usar competição, né? Que ela tava vendo nos outros. E uma outra coisa interessante também pra quem tá ouvindo a gente aqui, e que não é vendedor, não tem o cargo de vendedor, todo mundo é vendedor, todo mundo tá vendendo de alguma forma. Então, se você é um advogado, você vende o seu serviço de advocacia. As suas ideias, na defesa as suas ideias que você num professor e tudo mais, exatamente. E as pessoas costumam dizer assim, não, eu não gosto de vender. Eu não gosto de vender. Eu tenho duas coisas pra falar pra você. A primeira é, você não gosta de não vender. Não tem quem não gosta de vender. Vender é uma delícia. O cara chega e fala, não, beleza, dá 3 desses pra mim. É uma delícia. O problema é que para vender, a gente mais não vende do que vende. O que as pessoas não gostam muito é de quando não vende. E aí, tá, e como é que a gente faz, então, pra superar esse não vender? Passa, principalmente, por entender os seus talentos e adequar o processo, entre aspas, aqui de vendas ao teu jeito, ao jeito que você curte vender, né? E aí quando você faz isso, esse processo de vender, eu tô pondo aspas sempre aqui, né? Esse processo de vender se torna mais natural e mais fácil e você passa a gostar e mais ter resultado disso, né? Então, não acredite que você não nasceu para isso, não nasceu para vender. Como a gente já disse aqui, é óbvio, você precisa olhar, eu quero ser um vendedor excelente. Pô, talvez você realmente não tenha os melhores talentos, os mais adequados a isso, mas isso não significa que você não possa vender e não significa que, ao precisar vender, você não vai conseguir solucionar esse gap, essa dificuldade. Porém, só para encerrar, a Gallup também fala muito em parcerias, né? Então, um caso de uma coach minha que não queria vender, não gosta de vender, não se sente bem abordando pessoas e etc, etc, etc. Só que ela tá numa situação onde ela tem que vender. Ela vende serviços profissionais, como a gente faz aqui, coaching, palestras, consultoria e tudo mais. O que ela fez? Ela encontrou um sócio que tem essa pegada mais de vendedor. Então, o sócio não podia entregar porque não tinha a competência que ela tinha para entregar e ela não queria vender porque não tinha a competência que ele tinha para vender. Então, eles se uniram e pronto, agora estão tendo sucesso pra caramba. Então,
é um outro caminho também para você conseguir atingir um resultado que você, de repente, não foi talhado para ter. O mamute chiquitito queria beber, por mais que tentasse não conseguiu beber. O leãozinho, seu amigo, veio lhe ajudar, e 10 litros de uísque fez ele tomar. O que aconteceu? Meu mamute deu... Pra gente encerrar, esse episódio inteiro nosso, eu acho que foi de dicas. A gente deu dicas no episódio inteiro, mas tem alguma dica ainda que ficou aqui que vocês acham assim, pô, eu quero deixar uma mensagem final, ou uma motivação, ou uma palavra, uma frase, alguma coisa pra encerrar esse episódio? Acho que eu deixaria uma mensagem aqui de você não se achar limitado por você não poder fazer tudo, porque tem muita coisa que você pode fazer. E que sua carreira também não precisa ser uma coisa linear. Aqui, acho que a gente fica com aquela ideia, né? Ah, mas se eu não posso ser qualquer coisa, então ficou muito limitado, só posso fazer pouca coisa. Não, você pode fazer muita coisa. Sua carreira vai se transformar pra caramba. Daqui a 10 anos a gente nem sabe mais se as nossas carreiras vão estar aí como estão, o que a gente vai estar fazendo, pode ser. Então não se segura na sua cadeira, no sentido de, puxa, eu sou o título que eu tenho. Você muito legal. Pega seus talentos, aprende a usá-los e se adapta. Se adapta no futuro pro que tiver e que vai valorizar quem você é, né? Acredito que a gente vai ter oportunidade para talentos diferentes, para coisas diferentes. Então, quanto mais você puder aprender nisso, nessa também a minha própria aposta pessoal, é onde eu vou poder achar oportunidades no futuro que não depende. Se amanhã não tiver mais coach, mudar de nome ou for outra coisa, o que eu vou fazer? Perdi meu emprego, acabou minha vida? Não. Pô, meus talentos estão aqui, essas são minhas ferramentas, legal. Onde é que eu posso usá-las e que vai ter valor no mercado, eu vou poder fazer a diferença. Isso é muito legal. Eu treinei treinei os funcionários de um banco há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava com treinamento de tecnologia. Um banco que foi comprado, acho que eu posso falar aqui, né? Eu treinei os funcionários do Banespa, quando o Banespa foi comprado pelo Santander. E aí o Santander chegou, super tecnológico, tudo, e o pessoal que estava no Banespa estava super atrasado nesse sentido. Então o Santander pegou, me contratou para treinar todos os funcionários das agências aqui de São João nos aspectos relacionados à informática, tecnologia e tudo mais, né? Eu comecei a treinar e no primeiro dia, um dos participantes do treinamento disse o seguinte, falou, Rodrigo, você acha certo isso? Uma máquina substituiu 5 pessoas na agência, demitiram 5 pessoas, colocaram uma máquina no lugar, você acha certo isso? Eu falei, lógico que eu acho. E aí ele assustou, né? Ficou assustado. Eu falei assim, cara, olha só, na época eu devia ter uns 20 anos, se muito. Eu falei, eu tenho 20 anos e se eu tivesse desse banco, por esse motivo, pelo menos, eu não teria sido demitido. Agora, pô, vocês estão lá, vocês têm o dobro da minha idade, estão lá há tanto tempo, podia ter investido nesse conhecimento e tudo mais, não investiram. Então, invistam agora. Aproveita para investir agora. E aí foi super legal, fizeram o treinamento lá e foi bom e se mantiveram no banco, tem alguns que estão lá até hoje. O ponto que eu quero trazer aqui e conectado com essa história que eu disse, a gente não tá isento de ter um emprego mudado, uma profissão eliminada, alguma coisa do tipo. Mas a gente continua, né? O que eu sou bom continua. Então, esse entendimento, gostei muito disso que o Caleb falou, esse entendimento do que eu sou bom gera isso, gera esse empoderamento, essa capacidade de eu poder dizer assim, não, tranquilo, tô tranquilo porque se não der certo aqui, vai dar certo ali, porque eu vou aplicar os meus talentos ali. Quando a gente fala de empresa, esse é o mesmo conceito da proposta de valor, né? Se você se concentrar em oferecer valor para o seu cliente, para o seu público-alvo, mesmo que o seu produto deixe de existir, você ainda pode continuar oferecendo aquele mesmo valor através de algum outro produto. Então, acho que concentrar assim é legal. Mas o que eu queria deixar no final é uma frase. Eu tô gostando de trazer frases aqui. É verdade, vamos criar esse momento. Momento frase. Pronto, tá criado já, pronto, Vanessa. Toda sessão. Temos o quadro da frase, eu sou a pessoa que traz a frase. Frase motivacional, vamos lá. Eu tava revendo o livro, né, Descubra Seus Pontos Fortes, e tem uma frase do Peter Drucker lá. E aí essa, então, vai para quem estiver ouvindo a gente e que ainda não fez o teste, ouviu a gente falando hoje a respeito e ficou na dúvida, será que eu faço? Será que eu vou lá procurar? Será que eu preciso fazer isso? Aí, esse cara, que é considerado, né, o pai da administração moderna, disse assim, ó, a maioria das pessoas acha que sabe o que elas fazem bem. Em geral, estão enganadas. E, no entanto, o desempenho de alguém só pode ser baseado em seus pontos fortes. Olha só que legal. Acho que dá uma boa reflexão. Muito legal. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Mais um programa, mais um tema extremamente relevante para você, que pode, sem sombra de dúvidas, te ajudar a dar uma guinada na vida, a ter mais sucesso, a ser mais feliz, a, de repente, entender um caminho melhor para você seguir, ou até um outro caminho para você seguir, e que, quem sabe, vai te levar para onde você gostaria de ir. Com base nisso, eu quero pedir
mais uma vez, para que você compartilhe esse programa com a sua rede de contatos. Uma certa ocasião, numa live que eu estava participando, eu disse que a gente está vivendo um momento onde a gente quer ajudar as pessoas, tá todo mundo precisando de ajuda e todo mundo querendo ajudar, mas muita gente não sabe como ajudar. Tá aí uma oportunidade de você ajudar as pessoas. Manda esse programa para os seus amigos. Quem sabe você pode estar sendo a ferramenta de mudança na vida dessa pessoa. Quem sabe você está levando essa informação de focar no que você é bom, de focar nos seus pontos fortes, que pode, sem sombra de dúvidas, ajudar esses seus amigos a, de repente, descobrir um outro caminho. Então, compartilha isso, pega o link, manda pros amigos do WhatsApp, cria lá uma lista de transmissão, manda para todo mundo, publica nas suas redes sociais, pede para as pessoas, fala, cara, ouve isso aqui que você vai gostar, que eu tenho certeza que você vai estar contribuindo para muita gente aí. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, com mais um tema bem relevante para vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau. Pessoal. Falou, galera. Até mais, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo. Morreu, o mamute morreu.